Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Vamos lá. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem um livro chamado Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 2, do Luiz Hermínio. Ele tem no capítulo 1, o título do capítulo 1, né? É Sacerdócio Responsável. Ele fala uma coisa interessante. Vamos lá. O reino foi anunciado por João Batista, manifestado por Jesus e hoje precisa ser estabelecido na terra pela igreja. E também individualmente, por cada cristão enquanto sacerdote, até que Cristo volte. Sendo que o convite ao arrependimento ainda deve ser o tema central de nossa pregação. É importante que você compreenda, logo no início deste livro, que sacerdócio tem a ver com o que você faz individualmente para o reino de Deus. Ser igreja é aquilo que os santos fazem coletivamente para que o reino venha sobre a terra. Sendo assim, de forma individual ou coletiva, somos nós que iremos fazer este trabalho. Deus nos chamou e nos deu uma vocação para cumprimento de um propósito, que é o de trazer os princípios de um governo eterno e inabalável entre os homens, não apenas como mediadores, mas como aqueles que entenderam o seu papel de reparadores de brechas, pacificadores, mensageiros da paz, reconciliadores. Vamos lá. Provavelmente você já viu, eu também já vi, a interpretação desse texto que a gente leu de Hebreus, capítulo 12, verso 14, como mais ou menos assim. Se você seguir a paz com todos e você seguir a santificação, você vai ver a Deus. Tem um problema muito grande nisso. Por quê? Porque basicamente esse tipo de interpretação ela é baseado no conceito de se você fizer certo, você vai ir para o céu e ver Deus. Bom, aí vamos observar isso com um pouquinho de cuidado. E a nossa proposta de forma nenhuma é que você, ouvindo isso, você seja o crítico das pregações que você ouve na sua comunidade e qualquer outra comunidade. A proposta aqui é a gente meditar, refletir, compreender do que se trata e sermos transformados pelo Espírito Santo à medida que a gente vai compreendendo aquilo que ele vai nos trazendo, né? A ideia jamais é incentivar uma espécie de bandeira crítica apontando equívocos de pregadores, equívocos de líderes, de pastores. A ideia não é essa. Então, se você está se sentindo impelido a isso, já estou te dizendo, não é essa a proposta. Mas vamos lá. Toda a proposta de interpretação que ela é voltada para se salve, ela é uma proposta do espírito do anticristo. Foi o diabo que tentou Jesus no deserto para que ele se salvasse. Então é uma cilada satânica, é um golpe satânico. Toda vez que a gente tem uma indicação, uma orientação de fazer alguma coisa e fazendo certo a gente está se salvando, basicamente é influência do espírito do anticristo. Vamos lá. Começando pelo verso 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Uma coisa importante, a planta, qualquer árvore, produz frutos, mas ela não come seus frutos. Ela produz frutos e outros comem, os animais, nós seres humanos, mas ela não produz frutos para ela. Vamos continuar dando
o texto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, eu preciso fazer veredas retas, preciso fazer veredas direitas para os meus pés. Por quê? Porque aquele que manqueja, ou seja, não sou eu que estou tentando fazer veredas direitas, estou tentando trilhar um caminho direito, o caminho de Cristo, o caminho proposto pelo Espírito Santo. O que manqueja é o outro que está me vendo dentro desse caminho, ou deveria me ver dentro desse caminho. Então eu tento andar dentro desse caminho. A proposta é caminhar com o Espírito Santo para caminhar dentro desse caminho reto, dentro desse caminho de Cristo, para que aquele que manqueja, ele não se desvie. Então, eu ando reto em prol do outro. Aí vem o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu sigo a paz e a santificação não é para eu ver Deus. Porque se eu estou seguindo a paz e a santificação, significa que de alguma forma eu fui iluminado pelo Espírito Santo e tive alguma percepção de Deus. Eu sigo a paz e a santificação para o outro ver Deus em mim e isso mexer com a vida dele. E isso ser instrumento do Espírito Santo para tocar no interior dele. Então a proposta não é se salvar. Até porque, vamos lá, Marcos capítulo 8, verso 35, diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A proposta de Cristo para nós, o que ele nos ensinou, nunca foi: faça certo, faça o que eu estou mandando, cumpra os mandamentos, para que você vá para o céu e se salve. Como já disse em vídeos anteriores, não existe na Bíblia essa ideia de vá para o céu. Não existe. A proposta nunca foi essa. A proposta sempre foi: o reino descerá, o céu descerá. Assim como era no Éden, céus e terra fundidos numa realidade só. Então a proposta nunca foi: levante a mão, aceite Jesus como Salvador e você vai para o céu. A proposta sempre foi: se renda ao senhorio de Cristo e seja participante da manifestação do reino na terra. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. O Senhor nos convida para que nós sejamos manifestantes, participantes da revelação do Teu reino que virá. Nós somos reparadores de brechas, pacificadores, mensageiros da paz, reconciliadores. Essa é a nossa vocação. Isso é para esse ministério que o Senhor nos chamou, para cooperar com o Espírito Santo na revelação do Teu reino que virá. Nos ajude, nos dá consciência de não tentar nos salvar, mas fazer como Cristo. Ele é Cristo, Ele é o caminho, porque Ele se entregou para cumprimento do propósito estabelecido pelo Pai. Ele nos deu esse caminho, e é esse caminho que devemos seguir. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.